Queridos irmãos e irmãs, que a graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, vamos estudar juntos o Salmo 23, que é um dos mais conhecidos e amados salmos da Bíblia. Este salmo é uma poderosa declaração da confiança do salmista em Deus e do seu amoroso cuidado por seu povo. Antes de mergulharmos no Salmo 23, vamos primeiro olhar para o contexto em que ele foi escrito. O Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi, que era um pastor antes de se tornar rei de Israel. Davi conhecia muito bem o que significava cuidar de ovelhas, e ele usou essa experiência para falar sobre o cuidado que Deus tem por seu povo. O salmo começa com Davi declarando: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23:1. Aqui, Davi está comparando Deus a um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele está dizendo que Deus é o seu provedor, protetor e guia, e que não falta nada para aqueles que confiam nele. O salmo continua dizendo: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Salmo 23:2. Aqui, Davi está falando sobre como Deus cuida das necessidades básicas de seu povo. Ele nos dá descanso, alimento e água, e guia-nos gentilmente pelos caminhos que devemos seguir. Davi então diz: "Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Salmo 23:3. Aqui, ele está falando sobre como Deus nos fortalece e refresca, e nos leva a fazer o que é certo. Ele faz isso não porque merecemos, mas por causa do seu amor e graça para conosco. O Salmo 23 continua a dizer: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Salmo 23:4. Aqui, Davi está falando sobre como Deus nos protege mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando enfrentamos a morte ou outras adversidades, Deus está conosco e nos guia para fora do vale escuro. Finalmente, o Salmo 23 termina com a declaração: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Salmo 23:6. Davi está dizendo que Deus é bom e misericordioso, e que essas características vão acompanhar-nos todos os dias da nossa vida. Ele também está dizendo que, em última análise, o nosso destino é estar com Deus na sua casa para sempre. Irmãos e irmãs, o Salmo 23 é uma maravilhosa declaração de fé e confiança em Deus. Ele nos lembra que Deus é o nosso provedor, protetor e guia, e que podemos confiar nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou incertezas, podemos confiar em Deus para nos conduzir pelos caminhos da justiça e da paz. Mas como podemos aplicar o Salmo 23 às nossas vidas hoje em dia? Bem, a primeira coisa que devemos fazer é confiar em Deus em todas as circunstâncias. Davi nos ensina que Deus é o nosso pastor, e que Ele cuida de nós com amor e cuidado. Quando confiamos em Deus, podemos descansar em sua graça e paz, sabendo que Ele nos guia pelos caminhos da vida. Além disso, o Salmo 23 também nos lembra que Deus nos protege mesmo nas situações mais difíceis. Quando enfrentamos o vale escuro da morte, ou outros desafios da vida, podemos confiar em Deus para nos guiar e proteger. Ele é a nossa rocha e fortaleza, e podemos descansar em sua fidelidade e amor. Finalmente, o Salmo 23 nos ensina que Deus é bom e misericordioso, e que essas características vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou incertezas, podemos confiar em Deus para nos guiar e nos conduzir pelos caminhos da justiça e da paz. Irmãos e irmãs, espero que este estudo sobre o Salmo 23 tenha sido edificante para vocês. Lembre-se de que Deus é o nosso pastor, e que podemos confiar nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Se vocês têm alguma opinião ou experiência com este salmo que gostariam de compartilhar, por favor deixem nos comentários abaixo. E se ainda não se inscreveram no canal Voz da Palavra de Deus, por favor façam isso para receberem mais estudos e mensagens edificantes da Palavra de Deus. Que a graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Obrigado a você que chegou até aqui. Deixe sua opinião nos comentários. Ajude o canal curtindo e se inscrevendo.